Bom, pessoal, dando continuidade, então, às nossas aulas sobre recursos e mais especificamente sobre agravos, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, aqui sobre agravo interno. A gente já discutiu o agravo interno em comparação com o agravo de instrumento, mas vale a gente dar uma atenção especial para esse recurso que tem algumas particularidades. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente seguir da onde havíamos parado no tratamento do agravo de instrumento. Então, o agravo interno, a gente tem como principal dispositivo que regulamenta esse recurso o artigo 1021 do CPC. Vê que a gente está seguindo aí na apelação, agravo de instrumento, e agora chegamos no agravo interno. O cabimento do agravo interno é no âmbito dos tribunais. Então, as decisões que estão sujeitas a agravo interno são proferidas em segunda instância ou em instância extraordinária. Então, aí a gente já tem uma importante diferença do agravo interno com relação ao agravo de instrumento. Além disso, a gente está discutindo decisões monocráticas do relator. Como a gente discutiu, o relator é esse julgador que tem a função, né, de fazer a relatoria do caso e de fazer o voto principal, o voto esse que vai ser acompanhado dos demais desembargadores. Se o voto dele for vencedor, o voto dele é o que prevalece no acórdão. Então, esse é o voto dele consubstancia o acórdão e os demais desembargadores apenas aderem a esse voto. Se o voto dele for vencido, outro desembargador vai ter a incumbência de lavrar o voto que vai ser que vai consubstanciar o teor do acordo. Né? Se houver também um desembargador que tem um voto vencido que deseje declarar esse voto, ele vai poder fazer um voto divergente. Mas esse é, vamos dizer, a principal função do relator no julgamento do recurso. No entanto, além dessa relatoria do julgamento colegiado, o relator também tem algumas prerrogativas de decisões unipessoais ou decisões monocráticas, que estão previstas no artigo 932. Eu coloquei aqui as principais hipóteses, que são a inadmissibilidade do recurso, a concessão de efeito suspensivo ou tutela provisória recursal e o julgamento monocrático de mérito recursal, quando é possível dar provimento ou negar provimento ao recurso de forma monocrática. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em detalhe, mas a gente já tem aí, em termos gerais, que o agravo interno cabe em face de decisões monocráticas do relator ou da relatora. Muito bem. Além disso, em termos de forma, esse é um agravo que também é interposto diretamente no tribunal. Mas, como ele é interposto no bojo, ou seja, durante a tramitação de um outro recurso, ele não inicia um novo incidente recursal. Ele é uma petição que vai ser apresentada, que vai ser juntada já no trâmite de um recurso que se encontra em julgamento perante o tribunal. Seja uma apelação, que, como a gente viu, é interposta em primeiro grau e o processo inteiro sobe para o tribunal, seja no âmbito de um agravo de instrumento que já foi interposto no tribunal e o agravo interno passa a integrar, ele entra ali no meio do agravo e ele tem que ser apreciado nesse incidente recursal. O efeito do agravo interno, assim como no agravo de instrumento, é, em regra, somente devolutivo. Você pode pedir um efeito suspensivo ao agravo interno, como você pode pedir em qualquer recurso, mas não costuma ser muito a praxe, porque o agravo interno, justamente, ele tem um rito mais reduzido, ele acaba sendo julgado com uma certa celeridade, porque justamente ele está discutindo decisões monocráticas do relator, para que elas sejam reapreciadas pela turma julgadora, ou seja, com os demais dois julgadores que compõem aquela turma para formar o colegiado. Então, não é um recurso que vai subir de instância, daí ele tem um procedimento um pouco mais dinâmico. Tá? Então, como eu coloquei aqui em vermelho, a essência do agravo interno é assegurar a colegialidade, mesmo diante de decisões monocráticas. Então, o artigo 932 coloca essa via excepcional da decisão monocrática, mas o 1021 assegura que, mesmo diante dessa excepcionalidade, a parte pode invocar a colegialidade e aí tendo que sustentar a necessidade dessa apreciação por um grupo de julgadores e não por um julgador individualmente. Como vocês bem podem imaginar, o agravo interno ele causa um certo tumulto processual, porque você já está num recurso e você está num recurso dentro do recurso. Por isso mesmo é que ele tem uma natureza excepcional. Você não pode entrar com o agravo interno ao seu bel prazer. De fato, ele cabe contra decisões monocráticas do relator de modo geral. Mas,
Caso a turma julgadora, ou seja, os 3 desembargadores, desembargadoras, entendam que esse recurso de agravo interno foi manifestadamente inadmissível, ou seja, que não havia o que se questionar, o que se discutir com relação à decisão monocrática do relator, poderá o agravante estar submetido a uma multa por ter interposto um recurso considerado meramente protelatório. Isso é feito, gente, para a parte pensar 2 vezes antes de entrar com o agravo interno e não entrar com o agravo interno de forma leviana, porque isso causa, como eu disse, um grande tumulto processual. Você já está num recurso, você está num recurso dentro do recurso. Então, justamente por isso, como a gente vai ver aqui também um pouquinho, existe essa previsão de uma sanção processual por esse ato que pode ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, como a gente já viu, ou seja, um ato que atenta aí ao próprio exercício da jurisdição estatal. Vamos dar um passinho atrás e pensar aqui quais são esses poderes do relator expressos pelo artigo 932. Então, pensando aqui, por exemplo, um desses desembargadores sendo o relator do recurso. E cada recurso, um deles é o relator, tá? Que é essa imagem de uma sessão de julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse que está sentado aqui à cabeceira não é necessariamente o relator, ele é o presidente da Câmara e ele preside a sessão de julgamento. Ele relata alguns casos, mas outros casos são os colegas que relatam e ele é o revisor ou o terceiro juiz, ou o segundo juiz no caso do agravo. Então, cabe ao relator apreciar o efeito suspensivo ou a tutela provisória recursal. Lembrando, o efeito suspensivo é quando a decisão recorrida ela causa um potencial prejuízo à parte recorrente. Daí, quer-se, né, pretende-se que seja suspenso os efeitos dessa decisão. A tutela provisória recursal é quando a decisão recorrida deixou de deferir alguma tutela que era necessária à parte recorrente. Então, ela pede que no recurso seja antecipadamente provido aquilo que a decisão recorrida deixou de prover. Tá? Então, antigamente a gente chamava de efeito suspensivo e efeito ativo. Isso até acho que ajuda a raciocinar, mas hoje em dia a gente trata de efeito suspensivo ou tutela provisória recursal. Quando que a gente enxerga, né, até agora aqui na nossa matéria, essa situação de efeito suspensivo e tutela provisória recursal? Nas exceções do agravo, porque na regra geral, perdão, nas exceções da apelação, porque na regra geral a apelação já possui efeito suspensivo, em todos os casos de agravo de instrumento, que o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo ou tutela provisória recursal, é sempre necessário fazer um pedido específico com relação a isso, que vai ser apreciado monocraticamente pelo relator. Tá? Além disso, o relator faz o juízo de admissibilidade dos recursos. Ele que verifica a existência dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos dos recursos endereçados ao respectivo tribunal. Então, lembrando, né, os pressupostos extrínsecos, se houve acolhimento de custas, se foi observado o prazo, se o recurso observou demais formalidades cabíveis. Os pressupostos intrínsecos, se aquele recurso é cabível, por exemplo, se está dentro de uma das hipóteses do 2015, se a parte tem interesse de recorrer, ou seja, se ela foi prejudicada em alguma forma nessa decisão que está sujeita a recurso, se ela tem legitimidade de recorrer, ou seja, se ela é uma parte no processo ou se ela é um terceiro prejudicado. Constatada, então, a existência desses pressupostos recursais de admissibilidade, o relator admite ou não esse recurso. Além disso, o relator pode monocraticamente, ou seja, sozinho, negar provimento a recursos que sejam contrários à súmula do STF, do STJ, do próprio tribunal ou que tenha sido firmado em tese repetitiva, ou seja, um julgamento do STF, do STJ, em um determinado caso, que expresse uma multiplicidade de casos onde a mesma questão é trazida e que nesse julgamento é firmada uma tese para ser aplicada em todos os casos em que aquela questão aparece. É essa situação aqui que a gente viu do recurso especial que definiu a tese acerca do rol do 2015. Da mesma forma, o relator também pode dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária à súmula do STF, do STJ ou tese repetitiva. Então, ele pode negar provimento ou dar provimento ao recurso nessas duas situações. E quando você está diante de uma decisão proferida nesse âmbito de exercício dos poderes do relator, é onde você pode se utilizar do agravo interno. Então, vamos pegar aqui o dispositivo, ele fala basicamente que, contra a decisão proferida pelo relator, ou seja, decisão monocrática, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para a turma julgadora, observadas quanto ao processamento as regras de regimento interno do tribunal. Então, as minúcias do trâmite
do agravo interno vão estar disciplinadas no regimento interno. Tanto que esse agravo interno muitas vezes era chamado, e ainda é, em alguns locais, como agravo regimental, porque ele tem uma série de procedimentos também específicos previstos no regimento de cada tribunal. A petição do agravo interno, nela, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então, ele vai ter que ser muito preciso ao atacar essa decisão monocrática. O agravo vai ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão na pauta. Então, veja que aqui, no agravo interno, também há uma possibilidade de resposta pelo agravado, que é analogamente uma contra-razões para exercício do contraditório, e que também, analogamente ao que ocorre no agravo do instrumento, o relator pode também se retratar nesse prazo de 15 dias aí, que é o prazo para a apresentação de resposta pelo agravado. E aí ele leva o recurso a julgamento colegiado acerca do quanto foi trazido pelo agravante, né? A decisão, o relator, ele não pode simplesmente reproduzir a decisão agravada, né? Então, ou seja, não apreciar as razões do agravo interno. Parece algo óbvio, mas é um dispositivo que visa endereçar situações reais que aconteciam, vamos dizer, de um certo desprezo pelo agravo interno. Então, o relator, basicamente, só mantinha a sua decisão sem endereçar as razões que foram colocadas no agravo. E aí vem a questão da multa, né? Quando o agravo interno for declarado manifestadamente inadmissível em procedente de votação unânime, ou seja, todo mundo achou que esse agravo era improcedente ou inadmissível, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar o agravado a multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa. Daí vocês vão vendo mais uma função do valor da causa, né? Ser a base de cálculo para essa multa também. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4, com exceção da Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade da justiça, tá? O que é isso, gente? Essa multa, se você não recolher essa multa, né, você foi multado aí no judiciário por ter utilizado-se de forma inadequada do agravo interno. E você não paga essa multa, o que vai acontecer? O parágrafo 5º, ele diz que na hora que você for interpor um outro recurso, por exemplo, aqui caberia do acórdão do agravo interno, no caso de improcedência ou procedência monocrática, caberia o recurso especial extraordinário. Mas você somente poderá interpor esse recurso se você recolher essa multa. Então, além das custas recursais, você também terá que recolher essa multa. É uma forma de assegurar que a multa não vai resultar numa impunidade, né? Além disso, entendendo aí um pouco a noção e a essência do agravo interno, a gente tem outras hipóteses de decisões monocráticas que não são aquelas previstas no 932, que também dão aso, né, ou dão espaço para a interposição de agravo interno. E o 1030, parágrafo 2º, traz essas possibilidades um pouquinho mais complexas, que vocês vão acabar entendendo mais profundamente quando a gente entrar efetivamente em recurso especial extraordinário. Mas é o seguinte, como eu falei para vocês, o recurso especial e extraordinário, eles são tão excepcionais, como a gente viu na primeira aula, eles têm uma função diferenciada, que não é só assegurar a justiça da decisão, mas é, em verdade, mais do que isso, assegurar a uniformidade da aplicação do direito infraconstitucional e constitucional, que você não deve banalizar o uso do recurso especial e extraordinário como se fosse um recurso qualquer. Razão pela qual as hipóteses de cabimento dos recursos especiais e extraordinários são mais restritas e mais, você tem um duplo juízo de admissibilidade. O recurso especial e extraordinário são interpostos, respectivamente, no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional Federal, para que esse recurso seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, dependendo de qual recurso a gente está tratando. Antes que ele seja remetido, ele passa por um juízo de admissibilidade no próprio tribunal. Um primeiro juízo. Passou por esse juízo, foi considerado admissível, ele vai para um segundo juízo de admissibilidade no STF, no STJ. Esse juízo de admissibilidade, no âmbito do tribunal, é feito pela vice-presidência ou pela presidência desse tribunal, a depender do seu regimento interno. Tá? Então, esse órgão da vice-presidência, que acaba sendo todo um gabinete que é destinado a isso, faz o juízo de admissibilidade de todos os recursos especiais e extraordinários que são interpostos nas variadas situações. Tá?
Essa decisão de admissibilidade também é uma decisão monocrática, né? Não é uma decisão do relator, é uma decisão da presidência nesse juízo de admissibilidade do recurso especial extraordinário. Quando acontece desse juízo de admissibilidade ser negativo, ou seja, de o recurso especial extraordinário ser considerado inadmissível, também a gente pode dizer que houve uma negativa de seguimento, ou seja, sequer o recurso seguiu para o STF-STJ. Essa decisão proferida monocraticamente também está sujeita a agravo. Em regra, o agravo que você interpõe contra essa decisão não é um agravo interno, é um agravo de recurso especial ou de recurso extraordinário, que no início da aula, é aquele terceiro agravo que a gente vai aprender. Mas, se essa decisão da vice-presidência ou da presidência tivesse sido proferida com base em entendimento firmado em repercussão geral em recurso repetitivo, ou seja, numa tese firme, num precedente qualificado do STF ou do STJ, não é necessário interpor o agravo de recurso especial ou extraordinário, que é um agravo um pouco mais complexo, que é interposto para ser julgado pelo STF e pelo STJ. Interpõe-se o agravo interno. E esse agravo interno, ele segue para um julgamento do colegiado, formado por desembargadores da própria vice-presidência ou da presidência. É uma câmara especial que serve justamente para julgar este agravo interno desse tipo de decisão. É uma forma de evitar que o recurso suba para os tribunais superiores, dado que já há um entendimento pacificado sobre aquela matéria. Eu vou mostrar aqui mais uma figura que vocês vão entender um pouco melhor. Aproveitando, então, que a gente está discutindo agravo interno e comparando com esse agravo de recurso especial ou de recurso extraordinário, vou falar rapidamente dele. Como a gente bem viu, então, esse é o recurso que cabe no juízo de admissibilidade do recurso especial extraordinário nos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, com exceção do caso em que a decisão é proferida em aplicação do entendimento firmado em repercussão geral do recurso repetitivo, quando então cabe o agravo interno, como acabamos de ver. Assim como o agravo interno, esse agravo também é interposto no próprio tribunal. Só que este agravo de recurso especial ou extraordinário, ele é remetido para o STF e para o STJ. Ele é julgado no STF e no STJ. É uma forma de você driblar a inadmissibilidade em primeiro nível, ou seja, primeiro juízo de admissibilidade. E assim como o agravo interno, ele também tem um efeito somente devolutivo. Eu sei que fica confuso as hipóteses aqui do agravo interno ou do agravo de recurso especial ou extraordinário. Já vou mostrar aqui como você pode raciocinar isso de uma forma mais gráfica. Então, basicamente, caso haja reforma da decisão de admissibilidade pelo STF ou STJ, o Tribunal Superior vai apreciar o mérito recursal. Ou seja, se no julgamento do agravo de recurso especial ou extraordinário houver um acolhimento desse agravo, um provimento desse agravo, não só o STF e o STJ está dizendo que o recurso especial extraordinário é admissível, admitido, deverá ser admitido, mas ele também já procede com o julgamento do mérito recursal. Em caso de interposição conjunta do recurso especial extraordinário contra o mesmo acórdão, vai ter que ser um agravo para cada um deles. Então, vamos lá. Eu tive um recurso de apelação ao qual foi negado provimento, tá? Desse acórdão que negou o provimento, cabe recurso especial ou extraordinário. Eu entro com recurso especial e entro com recurso extraordinário. Um deles para impugnar a matéria infraconstitucional e outro para impugnar a matéria constitucional. Esses meus recursos foram inadmitidos pelo tribunal, no primeiro juízo de admissibilidade. Eu vou entrar, então, com esse agravo de recurso especial ou de recurso extraordinário, um para cada recurso inadmitido. Daí, esse agravo vai ser remetido para o STF e para o STJ, que vão julgar tanto a admissibilidade do recurso especial extraordinário, quanto o próprio mérito recursal. Tá? Bom, gente, vale vocês darem uma olhada no artigo 1042, que fala justamente tudo isso que eu expliquei com relação a esse terceiro agravo, né? Então, a gente viu aqui o agravo interno e o agravo de recurso especial extraordinário. Então, cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundado em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos, quando então cabe o agravo interno, conforme artigo 1030, parágrafo 2º. E aqui esse gráfico encerra a nossa apresentação. No âmbito da decisão monocrática específica que trata da admissibilidade do recurso especial extraordinário, nós temos duas hipóteses possíveis.
Se eu estiver diante de uma decisão de admissibilidade que está convergente com um entendimento firmado em repercussão geral, um entendimento firmado em recurso repetitivo, ou ainda nos casos em que se entendeu que não tinha repercussão geral a matéria, cabe agravo interno. Ou seja, tudo que for relacionado com repercussão geral e recurso repetitivo no que diz respeito à admissibilidade do recurso especial extraordinário, cabe agravo interno. Ou seja, quando a decisão de admissibilidade está em consonância com o entendimento pacífico já afirmado pelo STF e STJ. No entanto, nas demais hipóteses de inadmissibilidade dos recursos, cabe esse agravo de recurso especial ou de recurso extraordinário. O agravo interno é julgado por um colegiado dentro do próprio Tribunal de Justiça do TRF e o agravo de recurso especial ou extraordinário é julgado no STJ ou no STF, tá? Bom, gente, isso aqui foi ainda uma pequena passagem. Vou voltar nisso na próxima sexta-feira, mas deem uma olhada, voltem o vídeo, deem uma olhada no texto, desenhem essa esquemática, vê o que você entendeu, o que você não entendeu, e tragam suas perguntas na sexta-feira. A gente usa a lousa para voltar a isso e para entender com clareza este ponto também, tá bom? Um abraço e até!